Quem tenta mais, vence mais. E a confiança não vai colocar dinheiro no seu bolso, mas vai ser o pilar que vai fazer as pessoas abrirem a carteira para você. O conteúdo que vocês fazem hoje nas mídias sociais tem que ser igual ao legado de vocês. Não pode ser à toa. No digital, a velocidade importa muito. Vence quem escala mais, quem investe mais, quem faz mais. Estamos começando o nosso radar de tendências logo depois do FIRE 2025, que passou rapidinho, um FIRE que celebrou 10 anos de existência do festival, que ninguém sai igual, que seta o que vai acontecer no mercado digital. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, não sobre os 10 anos passados incríveis do Hotmart FIRE, mas sobre como o FIRE 2025 trouxe o que está acontecendo de melhor no mercado e como isso vai moldar o mercado para os próximos 5, 10, quem sabe até mais que 10 anos. E olha só, esse conteúdo aqui é muito especial porque nós vamos escolher o melhor comentário que você deixar aqui no YouTube e esse melhor comentário vai ganhar um ingresso VIP com acompanhante para o FIRE 2026. E olha só, dependendo do momento... É com acompanhante. Dependendo do momento em que você assistir esse conteúdo aqui, o ingresso VIP pode estar quase o preço de uma moto. Então, assim, se você comentava, vai ser um conteúdo espetacular. E esse conteúdo espetacular não é entregue só por mim. A gente trouxe aqui 2 convidados que são estrategistas, que estiveram no Hotmart FIRE e que vão ajudar também a envelopar essas tendências. Will e Luke, muito bem-vindos. Obrigado, uma honra, cara. Obrigado, uma honra. Só para colocar a audiência um pouco mais ou menos em relação ao que vocês fazem no mercado, legal. Se vocês puderem apresentar brevemente qual que é o papel de vocês. Pode começar pelo Luke. Cara, é difícil ser breve até porque a nossa história é meio longa, não no mercado digital, mas a gente já tem 15 anos de Pandora Treinamentos. Eu sou sócio do Lucas Scudeler, que muita gente já deve ter visto pelo menos um corte dele na internet, né? Aqueles cortes de podcast, de um cara com um cabelo às vezes meio louco, assim, parecendo um cara que vai tá falando um monte de loucura. Mas a gente conseguiu viralizar bem o conteúdo dele nos últimos anos, né? A Pandora, como eu falei, tem 15 anos, a gente entrou no digital 100%, porque a gente já trabalhava algumas coisas digitais desde 2015, entrou 100% na pandemia ali em 2020, e de lá para cá a gente foi testando muitas estratégias, foi trazendo toda essa bagagem que a gente tinha de conteúdo principalmente, a gente é muito expert em conteúdo, para colocar no digital, e aí a gente encontrou um formato de conteúdo que a gente conseguiu replicar em vários nichos e mercados diferentes. É massa demais. Sensacional. Will? Cara, eu tô aí há muito tempo, né, tendo resultado nem tanto assim, uma jornada um pouco mais longa. Acredito que desde 2016, cara, sempre focado ali nos nichos artísticos, então trabalhei com tatu, com desenho realista, e hoje eu tô focado em designers gráficos. E essa jornada tem me trazido boas experiências com estratégias diferentes, por exemplo, lançamentos temáticos e agora lançamentos pagos. E eu venho me especializando nisso para dividir conhecimento sobre esse assunto também, que tem virado uma tendência forte aí. E aí vem uma parada que, assim, não é por acaso que a gente escolheu vocês, né? Que bom! Não, assim, porque eu acho que tem muita coisa que vocês têm em comum. Vocês são pessoas que testam tudo muito rápido, vocês estão há bastante tempo no mercado. E quando a gente olha, por exemplo, para tudo que rolou no FIRE de 2025, cara, teve bastante conversa sobre o lançamento pago, que já vai ser o primeiro ponto que a gente vai entrar aqui, né? Perfeito. Lançamento pago, claramente, é algo que veio para ficar, e aí também não é à toa que o Will tá aqui, é a grande referência nisso. Mas só para trazer para a audiência, né, a diferença entre o lançamento comum e o pago não é simplesmente cobrar por um CPL, cobrar pelo evento de lançamento, né? É transformar o evento de lançamento em um evento com vida própria, com transformação, com começo, meio e fim, né? Sim. Um movimento, né? Um movimento mais forte. Exato. Você mesmo falou sobre isso no evento, né? Sim. A Ellen Salomão falou sobre isso. Teve mais gente falando sobre isso, Marcos Dutra. Maior mudança que o lançamento pago trouxe para os grandes players do mercado foi não depender mais só de lançamento gratuito. A gente vê que grandes players
dependem muito de um lançamento gratuito, fica um atrás do outro, e finalmente a gente chegou numa estratégia que está ali, ó, pau a pau, que gera resultado com segurança, com leveza, com grande escala também. E o problema é que o lançamento gratuito, quando você está escalando muito, é um sistema que é muito frágil, né? Se uma coisinha vai um pouquinho ruim, todo o lançamento fica muito arriscado, né? O CPL não pode subir muito, a conversão não pode diminuir, senão a coisa toda atrapalha. Já no lançamento pago, como você tem venda de ingressos, você faz um lançamento que, mesmo em escala, é muito seguro. Então é por isso que está todo mundo fazendo. Para vocês, por que que o lançamento pago é meio que um caminho sem volta? Assim, não tem como a pessoa entrar no mercado agora, no momento em que ela tá vendo esse vídeo, sem considerar um lançamento pago. Tá. Cara, a minha visão é muito clara quanto a isso, tá? Porque de tudo que eu já vivi, assim, a gente tá no momento onde o lead tá caro, o comparecimento é baixo e a qualificação nem sempre ela é boa. E o tráfego só vai ficar mais caro, né? Só vai ficar mais certeza. caro, Tem temos agora, novos no ano que impostos vem. aí. Exato. Então a gente tem dois caminhos para escolher. Ou você barateia e qualifica o lead, o que é pouco provável, ou você qualifica o lead, o que é muito mais provável. E você consegue qualificar, vamos dizer, em 20 vezes quando esse lead se torna um cliente, ainda que ele pagou 9, 10, 20, 30 reais para pegar um conteúdo teu, né? Para absorver um conteúdo teu. Mas o principal não é só isso, tá? A questão de o cara pagou o ingresso, ele é mais qualificado. Na minha visão, o mais valioso é que quem te paga está muito mais disposto a te dar mais tempo de tela do que quem te dá o e-mail. Perfeito. Tem um comprometimento ali, Tem né? um comprometimento muito maior. Então eu uso todo o tempo que esse cara está disposto a me dar. E geralmente são 16 horas. Nessas 16 horas não existe mais lead frio. Comprou o ingresso, já não é mais frio. Mas também não é quente. Agora, com 10 horas comigo, esquece. Eu nivelo tudo. Então eu elimino todo um processo de produção de conteúdo, de investimento em distribuição. Eu sempre faço as contas de o esforço para produzir um Reel, o esforço para uma live, né, onde eu tenho numa live o tempo de tela de 60 Reels. Mas a live não tem só esse objetivo de dar tempo de tela e qualificar. Mas o Reel também não consegue qualificar tanto, mas ele é uma boa atração. Então as duas coisas funcionam bem. Só que se eu jogar só de um lado, eu vou ter aquele altíssimo volume e uma conversão muito baixa. Se eu jogar dos dois lados, eu consigo unir o melhor de cada um. Agora, tem um lance meio contraintuitivo aí no rolê do lançamento pago, né? Porque, por exemplo, idealmente a pessoa não tem lucro na fase de captação do lançamento pago, e meio que você tá cobrando por uma coisa antes de cobrar outra, que é o tipo de pergunta que todo mundo faz. Normalmente, o que você comenta pra galera que chega com essa visão? Geralmente isso não é um problema. Em alguns lançamentos isso foi um problema, é uma boa colocação. E, cara, eu aprendi com o Marcos Dutra isso aí. Ele falou, só faça um alinhamento de expectativa no início. Eu falo que esse ingresso é barato, porque a gente tem um patrocinador aqui, que é o produto tal. E a gente vai passar 20% do tempo falando dele, 80% do tempo é conteúdo. Se você não se alinha com isso, tá tudo bem, você pode cancelar a sua inscrição, ou fica até o final, e se mesmo assim você não curtir, você pode cancelar a sua inscrição. Então a gente faz esse alinhamento ali no início, não tem como, se o cara passar uma hora e meia, ele já pagou o ingresso com ROI, né? E o único problema que você gera em lançamento pago é se você começar contando muita história, se você demorar para entregar a coisa prática e começar a falar de produto. Aí você vai ter muito problema, porque o cara tá falando, porra, não paguei para tomar o teu pitch e não levar nada. Né? Eu não quero saber da sua vida antes de você gerar valor para mim. Basicamente isso. Então... eu acho que, cara, uma coisa legal que eu posso contribuir, porque nossa área é muito comportamental, né? E a gente trabalha com eventos há mais de 15 anos, que nem eu falei. A gente era do artístico, a gente fazia evento presencial antes do digital, sempre trabalhou com pessoas em eventos, né? Tanto evento artístico maior, quanto palestras, mentorias e tudo mais. E existe um poder, cara, no movimento do evento, né? A galera mais dinossáurica aí do mercado Érico e tal, sempre trouxeram essa questão do poder do evento, dos gatilhos mentais e tudo mais. E na minha visão, o lançamento pago, ele tem essa característica de não só persuadir num bom sentido mais a pessoa para você ter mais resultado com o lançamento pago do que um lançamento gratuito ali, que a pessoa tá indo às vezes de aventureira, né? Ela tá indo porque é de graça mesmo, né? Como também você tem um poder de conexão e de gatilho mental com a pessoa muito maior, né, cara? Então, tem uma tendência psicológica, comportamental, que o lançamento pago, ele, por ser imersivo,
ele tem um potencial de venda muito maior. Ele é um curso já, né? Exato. A pessoa já tá fazendo um curso, né? O próprio gatilho É da uma reciprocidade comunidade é ali. muito grande também, né? Porque a pessoa tá recebendo tanto conteúdo, ela vê uma coisa tão desculpa a palavra, mas tão foda ali, que o cara vai falar, puta, não tem como eu não avançar nisso, entendeu? E é muito legal você falar isso, porque quando eu comecei a pensar em fazer eventos pagos, foi por 2 motivos. Eu testei em 2 lançamentos gratuitos, vender um low ticket durante a captação para quem se inscreveu, e eu via que essa galera convertia 20 vezes mais do que o resto da galera. Fiz isso em 2 lançamentos, ambos converteram exatamente 20 vezes mais. Um era 1 e converteu 20%, o outro era 0,8 converteu 16%, tipo, deu exatamente. E aí eu falei, e se todo mundo fosse pagante? Como é que eu faço para vender ingresso? Aí beleza, nessa de o que a gente faz para vender ingresso, eu pensei, quem que vende ingresso com maestria? Artista, show, evento. Perfeito. Quem que vende produto caro com maestria? Quem faz evento presencial. Então eu uso a lógica dos eventos de música para vender ingresso e eu uso a lógica do evento presencial para montar o meu workshop, que é o meu evento pago. Caraca, Muito absurdo. bom. A Ellen comentou na palestra dela, né? E até no episódio do Hotmartcast, se a galera quiser não sair do nosso YouTube também, sobre alguns pontos de otimização do lançamento pago. Você tem que encontrar uma média de 8% de conversão, mas dá para fazer melhor, tá? Então, entre 8% e 12% do order bump é bom. Né? Vocês costumam praticar isso também? É uma Sim. coisa que vale a pena Pra pra você caramba, fazer? pra caramba. Vale que diminui o CAC, né? Aumenta a conversão, diminui o CAC, porque você tanto está ofertando alguma coisa ali muito rápida, né? Às vezes um e-book, alguma coisa muito simples, mesmo que seja muito barato, cara. R$30, alguma coisa assim, né? Mais barato que o ticket, né? Que às vezes é 60, 90, depende do evento. Mas também, não só fazer uma segunda oferta, é a mesma lógica de uma compra, né? E tem aquela questão também psicológica humana de que se o cara comprou de você uma vez, a tendência dele comprar de novo é muito alta, né? Então, na janela de compra que você já está fazendo inicial, você já pode fazer várias micro ofertas, que ele já vai ver valor e quem tá mais engajado vai comprar mais, e geralmente, provavelmente, você deve ter mais dado que eu. Quem compra mais, provavelmente, o cara que comprou o ingresso, comprou um order bump, comprou um upsell, ele vai ter mais potencial de compra depois, provavelmente, né? Exatamente. E essa é a questão. Quem compra de você, quanto mais a pessoa compra, mais ela vai querer comprar, entendeu? Então tem essa questão já também que vem, essa qualificação psicológica, entendeu? Total. Posso falar com as minhas experiências aqui. A gente já fez 16 lançamentos pagos. Em absolutamente todos. Tem muitas coisas que repetem. Essa é uma que é religiosa, porque dá na vírgula. 50% do faturamento na captação vem de um order bump. Animal. E geralmente o que funcionou como order bump, que gerou mais receita e volume, é gravação. A gente não vende como replay, não vende como gravação, vende como evento em formato de aulas. A percepção é melhor, a conversão também. Para ter uma referência, o lançamento que a gente mais faturou na captação foi 718 mil, com 360 de investimento. Deu tipo quase o dobro ali, né? Praticamente o dobro. E exatamente a metade vem de gravação. Mas isso não é desde o início. Porque quando eu começo a vender ingresso, meu ingresso é R$19. A conversão para a gravação de 200 ela é menor, porque o salto de preço é maior. Conforme meu ingresso vai subindo, a conversão da gravação também vai subindo, porque o salto de preço é menor. Certo? Ele vai ficando mais perto, o ingresso vai ficando mais perto do preço, então vai fazendo mais sentido pro cara levar aquilo junto. Só que para não punir ele, e na hora de abrir inscrições pro outro produto que eu vou vender lá dentro, ele ter comprado o ingresso, a gravação, e agora comprar um outro produto, eu dou o que ele investiu no produto de cashback. Então fica mais barato para ele, e aí eu tenho a conversão desse cara maior do que quem comprou só o ingresso. Porque o medo de todo mundo que vende gravação é o quê? Comparecimento cair. Sim. Coincidentemente, a gente vende mais gravação e tem mais comparecimento. Porque eu entendo que é o lance do interesse. O cara que comprou o ingresso e a gravação, ele tem mais interesse do que o cara que comprou só o ingresso. Ele Se vai ele ter tem esse mais dinheiro de interesse, volta depois em crédito no futuro, né? Exato. E aí você dá o crédito, por quê? Porque você coloca também a gravação dentro do produto principal, e quem comprar já leva a gravação, e quem já comprou tem um desconto. O que eu quero testar agora, e aí eu percebi uma coisa. Quando esse cashback representa 15 ou 20% do ticket, a ascensão é muito maior. Então, em muitos eventos, a gente converteu o dobro. Quem comprou gravação, converteu o dobro de quem comprou só ingresso. Mas em muitos eventos atuais, que a gente aumentou o ticket médio, não, tem convertido 15% mais, 20% mais, 30% mais, não chega a 50% mais. Ainda vale a pena, porque eu estou faturando 2 vezes com esse cara, né? Estou descentralizando, faturando a captação e tal. O que a gente quer fazer agora, para ver se vai funcionar, é dobrar o cashback desse cara para voltar a ter 20% de cashback. Legal. Mesmo que ele vai pagar R$200 a menos, mas aí, em vez de converter 20%, 30% mais do que o resto, talvez eu converta 100% mais de novo. Igual quando o nosso ticket era menor. E aí são coisas pra gente ver.
Muito Ah, bom. bacana demais. Como vocês acham que vai ser? Porque assim, todo lançamento, todo modelo de lançamento, ele dá uma evoluída. Uhum. Não tem como ficar a mesma coisa. Nosso mercado ele gira muito rápido. Se cada um de vocês tivesse que fazer uma aposta futura para como vai evoluir o modelo de lançamento pago, como que seria, na visão de vocês? Cara, é engraçado que eu ia falar isso agora, eu ia pegar o gancho dele e eu ia falar que, inclusive, para quem tá assistindo e tá entrando no mercado, tá começando a fazer lançamento pago, eu vejo como uma oportunidade muito grande de começar agora, essa janela que a gente tá começando de as pessoas descobrirem, né, o lançamento pago e o potencial dele. É uma janela importante porque as pessoas, elas acham, quando elas têm uma percepção de fora, às vezes elas devem ir no Fire e olhar e falar assim, puta, cara, esse mercado já tá muito gigante, vai ser difícil de eu entrar, cara. Tá Vai tarde. ser, tipo, tá tarde, tá meio difícil. E assim, na minha visão... É tipo a gente... você comprar ação e comprar de novo depois você já teve lucro. Você Exato, fala, puta, agora tá tarde. Você sente aquela Tinha que ter dor de falar assim, comprado mais. puta, é melhor eu nem entrar, né? Porque já vou entrar num mercado que tá meio saturado, meio difícil. Consolidado, e assim, cara, talvez. na minha visão, a gente já participou de vários mercados, inclusive a gente tem multi-empresas na Pandora também. E o mercado digital, na minha visão, ele tá ainda só no início. Ainda só no início. Mesmo que a gente tá falando de 10, 15 anos aí de mercado digital já rolando bem, né? Até com a Hotmart aí nesses 10 anos e tal. Ainda tá só começando, e essa questão do lançamento pago, na minha visão, é um novo passo de profissionalização do mercado. Por Do quê? mercado ficar... eu sinto que vai ficar um pouco mais competitivo num sentido de as pessoas terem que fazer cada vez melhor, entendeu? Tipo, o lançamento pago, ele vai trazer um nível de você ter que investir em cada vez um evento melhor, e que vai gerar uma competição entre lançamentos pagos, entendeu? Tipo, eu sou seu concorrente agora porque a gente tá fazendo lançamento pago independente do nicho. E aí vai ter uma concorrência de lançamentos pagos, na Tipo minha de visão. microticket, né? Exato, e não necessariamente de nicho. Só que é legal de entrar agora porque tá muito no início, entendeu? Ah, eu entendi. Tipo assim, cara, esse sábado eu não vou conseguir assistir a sua parada porque eu tô em outro. Isso! E não só tempo, isso, né? se ele fizer uma parada, tipo, cara, hollywoodiana, ferrada no lançamento pago dele, eu vou ter que copiar, eu vou ter que fazer melhor, entendeu? Então é isso, tipo, eu acho que a gente tá num momento legal pra quem gosta de desafio. Eu adoro desafio, cara. Mas pra quem gosta de desafio e não tem problema em trabalhar, cara, a gente tá num momento chave que você tá entrando bem no começo dessa onda do lançamento pago. Eu acho que vai evoluir bastante ainda pra uma coisa até mais, talvez, televisiva, mais profissional no próprio lançamento pago, que vai, inclusive, na minha visão, que é uma coisa boa, também subir a régua de produtos, de coisas de entregas para os alunos também, né? Para as pessoas que compram depois dentro do lançamento pago. Então, para mim, essa é a visão, cara. A gente tá começando uma nova onda do mercado para profissionalizar ainda mais essa parte de marketing digital e essa concorrência entre todos os experts que estão fazendo o lançamento pago, entendeu? Porque você acha que a parte de lançamento pago ela vai pra onde? Porque assim, eu acho que a gente concorda todo mundo que o mato tá muito alto no mercado como um todo ainda. Sim. Talvez não tão alto quanto era 10 anos atrás, Com mas tá certeza. mais fácil de Exato. cortar. Sim, com certeza. Cara, eu acredito que vai continuar. Tem muita gente fazendo vários formatos diferentes. Eu acredito que vão pintar vários formatos. Por exemplo, a pessoa que ensina alguma coisa pro agro vai ter um formato diferente. O cara que fala com o vendedor de loja que trabalha sábado, por exemplo, vai ter um formato diferente. O cara que tem um desafio de saúde, que precisa de um tempo para ver resultado, vai ter um formato diferente. Eu acho que a gente vai começar a enxergar vários formatos, né? Identificar vários padrões e formatos para nichos e tipos de produtos que as pessoas vão masterizar e escalar. Eu não acredito que vá mudar muito nos próximos 3, 4 anos assim. Eu acho que as pessoas só vão ficar melhores naquilo. Então, as primeiras vezes que eu fiz, eu não fazia muita coisa também. Vendia 5 mil ingressos com anúncio de venda. Sim. Agora a gente tem campanha de venda, campanha de escassez, campanha de remarketing, distribuição específica com corredor polonês de vídeos de vendas para qualificar esse cara, recuperação de pré-checkout com IA, e tem um monte de coisa rolando ali para ter aquele resultado dos 5 mil ingressos de 1 ano e meio atrás. É claro que eu estou falando do mesmo evento, a mesma promessa, a mesma audiência, o mesmo especialista. Mas a gente vai sofisticando e, claro, também temos aumentado o ticket médio, temos aumentado a conversão. Então a gente ainda que com a mesma bilheteria está conseguindo mais resultado. Mas eu vejo que, pro futuro, a galera que está começando do zero e não tem audiência, é um lançamento para fazer o seu primeiro 6 em 7 com 100 ingressos. Com menos risco, né? Com menos Com risco. menos risco, E com 100 ingressos, todo mundo consegue vender. O cara, se ele tiver 100 seguidores, ele consegue vender 100 ingressos se ele botar alguma coisa em tráfego, se ele falar com algumas pessoas, se ele pedir indicação, entendeu? Ele consegue. 20% de conversão, 100 ingressos,
Você bota um ticket de R$1.000 é 20 conto, você bota um ticket de 5 conto é 100 pau. E não tem como falar, por exemplo, tanto de 10 anos de FIRE quanto de tendência futura sem falar de conteúdo. Criativo é rei para crescer qualquer negócio digital. Não importa se você tem R$10 para investir ou R$1 milhão. A verba nunca vai superar a qualidade dos seus criativos. Portanto, se você quer ter mais resultados, invista mais tempo em produzir conteúdos de qualidade, criativos de qualidade, porque isso é que é o game changing do seu negócio. Sim. Porque o nosso mercado, o conteúdo, ele é o Atlas do nosso mercado, ele que sustenta ali a coisa toda, mas o jeito de fazer conteúdo mudou muito. Sim. Nos últimos anos. E essa é a tendência número 2 de 5 que nós vamos mapear aqui no radar de tendências. Quando a gente fala de conteúdo que vende, porque assim, o ponto que o Luke falou é real, cara, muita gente faz conteúdo, mas nem tanta gente fatura com conteúdo. Sim. E o conteúdo que vende, ele mudou muito. Nesses 10 anos, por exemplo, que a gente vem acompanhando, teve muito assunto sobre isso no FIRE também. O Pedro Luz comentando que antigamente ele julgava os shorts de YouTube, por exemplo, e hoje já é um formato que ele aposta bastante, que ele acredita bastante. Teve mais gente falando sobre isso também, o Guilherme Paz, a Clarice Orberg. E por que é tão importante você saber com quem você está falando? Essa aqui é a nossa estrutura básica de roteiro, como que a gente monta os nossos roteiros, né? E ali, como vocês podem ver, o gancho é a parte mais importante, porque é ali que você vai convencer a pessoa de continuar assistindo o seu vídeo. E uma das estratégias que a gente usa para prender a atenção das pessoas no nosso vídeo é tocar em uma dor do nosso público. Agora, se você não sabe com quem você está falando, como que você vai fazer isso? Para vocês, o que vocês têm percebido de uma linha que está ganhando cada vez mais força em conteúdo que vende? Porque, por exemplo, no seu caso, você começou a evoluir a venda do lançamento pago com outras linhas de conteúdo agora também, né? Na minha percepção, eu acho que as big techs aí, as empresas grandes, elas sempre têm algo, por isso que elas perduram há tanto tempo, né? Você falou do YouTube, por exemplo, e para mim o YouTube é uma grande referência e continua sendo. Você percebe que muitas redes caíram e surgiram ao longo de, sei lá, 15 anos. E o YouTube continua ali. E continua, na minha visão, crescendo. 1000 cairão à direita. Exatamente, cara. E o YouTube tá lá. Por que o YouTube tá lá, cara? Porque ele gera um valor, o YouTube, muito mais profundo e talvez de engajamento da pessoa, de fisgar ela no conteúdo, da produção que ele exige, né? Cada vez mais competitividade nisso também e tal. Mas a tendência dele é satisfazer mais o ser humano nessa questão que principalmente é o nosso mercado, né? Educacional e aprofundada. Né? E eu tenho percebido bastante isso no Instagram, acontecendo já, a própria plataforma mudando um pouco, né? Permitindo vídeos mais longos, agora tem uma tendência aí de vir vídeo pago, conteúdo pago, umas coisas assim no Instagram também. Já tem os assinantes. Isso, exatamente. Então assim, você percebe que o Instagram ele vai copiando sempre um pouco o YouTube também ali, né? E cara, na minha visão, o próprio lançamento pago é isso, né? Você percebe que é mais qualidade de conteúdo, é mais profundidade de conteúdo, certo? E a mesma coisa se aplica ao conteúdo gratuito, na minha visão. Que é por isso que eu falei, tem muita gente que produz conteúdo e pouca gente que fatura bastante com conteúdo. Porque muita gente acha que a produção de conteúdo é só você fazer uma formulazinha viral, né? De alguma coisa que vai engajar as pessoas, que vai te trazer follower, e que vai te trazer mais percepção ali do que você faz, só que sem entregar muita coisa, né? E a minha aposta de conteúdo nos próximos tempos é cada vez mais agregar valor nos conteúdos, e não só nos conteúdos, nos cursos também. Ainda que conteúdos curtos, mas com cada vez mais valor, né? Exatamente. Só que de uma forma que você também consiga gerar uma percepção de valor cada vez mais profunda dentro do conteúdo pago, né? Que tanto é o lançamento pago, quanto os cursos, o que você vai vender ali, né? Então, se você continuar nessas tendências do que sempre funcionou, do que sempre o ser humano se interessou, que é essa qualidade de conteúdo, de realmente você gerar um valor que a pessoa percebe que você está sendo verdadeiro ali, né? Você não está querendo só vender um produto ou está querendo só audiência, certo? Quanto mais você de coração entregar aquilo que você tem de valor, mais eu enxergo que você vai se dar bem em conteúdo, seja na rede social, seja no lançamento pago ou num curso, no que você vender, entendeu? E não se apegar a nenhum formato, né, cara? Sim. Teve um período que a gente mandava muito bem em carrossel com o Kimura,
Pô, era carrossel com 5 mil salvamentos. Pô, ia super bem. E de repente, quando entrou o Reels, a entrega dos carrosséis caiu bastante. E a gente não tava produzindo Reels, né? A gente ficou tentando transformar carrossel em Reel, fez umas coisas, não deu muito certo. Aí depois começou a produzir uns Reels, foi bem. Mas depois o YouTube entendeu também que o carrossel traz uma parada, acho que de maturidade e uma pegada acadêmica também para a rede social, que é importante para os anúncios funcionarem, já que muita coisa vem para a base de educação, e eles voltaram a entregar mais os carrosséis. Mas nesse meio termo a gente transitou entre os formatos, não querendo, a gente queria continuar fazendo aquilo que a gente já estava bom, já tinha time para fazer, mas vamos fazer isso aqui também. E você sempre começa na zona mais confortável. Por exemplo, fazia live, pegava corte de live, bota lá. Teve um momento que isso rolou, né? Nugget, Nutella, não sei o que, a galera. Agora ninguém mais faz isso, porque não vai. Tem que ser um conteúdo específico ali pro formato, pro feed e tal. Então, é entender também que o conteúdo ele vai ser sempre dinâmico e às vezes ele sofre influência de outras redes. E por mais que você esteja resistente àquela rede, tipo o Snapchat, eu olhava e falava, ah, legal, não quero usar. Mas aí veio a ideia do Snap pro Insta. E, meu, é uma puta ferramenta. Ficou até melhor. Ficou bem melhor. Ficou muito melhor. E não tem por que não usar, entendeu? É o lugar que você gera mais conversão. Ninguém vai discordar que o Story converte. Com certeza. Né? Muito mais do que o feed, do que E é tão maluco o negócio do conteúdo curto e conteúdo rápido, né? Que nessa conversa que teve com alguns criadores lá no Fire, aí o Pedro Luz, ele comenta que é o cara que tem um canal de ciência, assim, absurdo. Mas ele passou por uma dor parecida com a nossa, por exemplo, na questão de produção de shorts de YouTube, que é um negócio que dá um trabalho. Cara, publicar shorts dá um trabalho quase tão grande quanto o Reels, só que o shorts ele tem um benefício que ele gera tráfego pro vídeo longo, né? E aí ele conseguiu, olha que negócio doido, cara. 65 a 70% do tráfego do canal dele vem do shorts. E é justamente o que você comentou agora, não se apegar a um formato. Total. Beleza, você domina o formato longo, mas, pô, você estar aberto a testar aquilo que a ferramenta tá jogando para você, certeza. E ele ganhou mais de 900 mil inscritos em um ano, apostando mais, tipo assim, ó, em curiosidades que não caberiam em um vídeo de 10 minutos. No nosso caso mesmo, no canal da Hotmart, os shorts do Hotmart Cast, eles entregam pra caramba, cara. Tipo assim, os nossos legal, também, cara. Eles não têm um volume absurdo de views, só que os views deles vão pro vídeo longo. É bizarro, cara. E isso também eu acredito que virou uma coisa que não dá pra dispensar esse equilíbrio entre o vídeo curto e o vídeo longo. Agora, tem mais um ponto em comum entre vocês dois, é que assim, vocês trabalham com muitos experts que são muito autênticos. Sim. Cara, uma galera que é muito original. E galera, real, pra quem tá assistindo aqui, depois pesquisa pelos nomes dos caras, é Celso Kimura, né? Marcelo Kimura, perdão. Pelo Marcelo Kimura, pelo Lucas Scudeler, pelos próprios nomes dos caras aqui, porque tem muito conteúdo muito autêntico. Cássio Felipe. Como que faz? Então, assim, tem muita gente aqui que, cara, a pessoa tá chegando nesse ponto do vídeo, às vezes ela tá esperançosa e tá desesperada. Tipo assim, porra, é muita coisa pra olhar. Sim. Existe um ponto de dificuldade que é ser autêntico e fazer o que a plataforma espera que você faça. Assim, não tem jeito, a gente acaba sendo meio refém de algoritmo, uma hora ou outra. Então, como que rola, não vou dizer um equilíbrio, mas como que, por exemplo, você que já lidou com muita gente do artístico também, conseguia e consegue guiar os seus experts para balancearem isso? Eu já tentei produzir conteúdo de forma muito autêntica, eu falei assim, foda-se, vou fazer só... E, cara, só perdia seguidor e não dava em nada, e aí eu parei. E os amigos ainda ficavam me zoando. E aí, é claro, é uma questão de adaptação. Você não pode se apegar totalmente a ser autêntico, porque às vezes isso pode te ajudar e pode ser um puta diferencial, dependendo da sua personalidade. Mas pode ser exatamente o extremo oposto, entendeu? Claro. Pode ser o que vai sacramentar a sua não entrega. E aí você vai entender o que disso te atrapalha, vai ver se faz sentido para você fazer esse ajuste, né? Muitas vezes isso exige autoconhecimento, exige aquele finge até se tornar. É o tipo de coisa que muita gente não quer se submeter. Por isso que produzir conteúdo não é para todo mundo, né? Não dá para falar que, nossa, é um mundo maravilhoso, você pode ser muito autêntico e vai entregar. Muitas vezes isso é verdade, que alegria quando é. Mas teve um tempo que eu evitava muito aparecer, assim, na época dos lançamentos temáticos, eu praticamente não aparecia mesmo, porque as pessoas elogiavam tanto o meu trabalho que eu sentia um peso de ser a pessoa que elas imaginam, de parecer a pessoa que elas imaginam que eu fosse para estar fazendo aquilo. Só que toda vez que eu abria a boca,
eu só falava merda. Pra ser essa pessoa, tipo, eu tava totalmente desalinhado com aquilo. Até que um momento eu falei, cara, foda-se, o que eu tô querendo gerar com isso, né? Sim. Negócios que não vão se sustentar, se o cara me contratar porque acha que eu sou diferente do que eu sou, isso vai me gerar um problema, né? Não é uma oportunidade. Então, no fim das contas, foda-se, porque eu não tinha muito a perder ali, eu não tava produzindo conteúdo para vender, eu tava no background do que estava acontecendo, e aí isso foi um processo. Então, por exemplo, 2023 foi um ano ruim. 2024 eu comecei a entender que eu precisava aceitar essa fase e que se eu documentasse tudo que eu estava vivendo, a hora que o jogo virasse, eu ia me beneficiar de forma muito poderosa de tudo isso. É uma aposta. Podia não virar o jogo e ser só o cara que vai ficar falando isso aqui deu errado, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado e ninguém vai me ouvir mais. Mas o jogo começou a virar. E aquelas 10 mil pessoas que me seguiam ali organicamente, praticamente todo mundo, começou a me pedir muito produto. E às vezes eu acho que o lance da autenticidade é aceitar o que você está vivendo e aceitar que o seu público pode não querer aquilo. E às vezes você vai ficar falando para poucas pessoas. Ou o contrário, você vai ajustar e vai conseguir falar para muita gente, não vai ser tão autêntico assim, mas ainda assim dá para ser divertido. Eu concordo bastante, cara. A nossa experiência é muito similar até. A gente está com 5 especialistas agora. Vários deles a gente saiu ou do 0 a 4 milhões, 3 milhões, ou de, sei lá, 300 mil até 1,5 milhão, né, que tá agora. E assim, primeiro, é muito teste, né? Teste infinito. Então não adianta você também achar que vai acertar de primeira. A gente já tinha 10 anos de Pandora quando a gente entrou de cabeça no digital, e mesmo assim foram uns 2 anos e meio ali pra gente acertar de fato a linguagem. A gente conseguiu alguns lançamentos, fez, cara, até hoje acho que a gente já fez mais de 50 lançamentos clássicos, né, nos nossos produtos, tudo. Só que assim, foi muito teste o tempo todo. E para cada expert que a gente tem, um formato diferente dá certo. Porque depende da autenticidade dele. Não vejo que precisa criar a mesma coisa que você falou, concordo muito, criar um personagem, né, para você ser alguma coisa diferente do que você é, ou tentar se vender muito ao algoritmo, ou que as pessoas falam que você tem que fazer, entendeu? Só um parênteses sobre esse lance do personagem, o Fausto fez isso e deu muito certo. Sim, mas aí é porque o cara é meio ator ali, isso, né? Eu ia falar isso. Exato. Quando você conversa com ele, você vê que o personagem é um pouco ele também. É meio ele, exatamente. Né? O meizinho, é meio ele, parece até o personagem falando ali na vida real, exato. Entendeu? Então, é porque o cara já era meio tendencioso a ser ator, né? Então, não precisa criar um personagem, cara, e sim ser você, passar do coração e do âmago ali o seu melhor conteúdo, e fazer muito teste. Pesquisa e teste. Ouvir o público é muito importante também, porque isso acho que é uma das grandes dores de trabalhar com especialista também. Muitas vezes o especialista ele quer falar de uma forma muito técnica, de uma forma muito pesada, muito o que ele quer falar e o que ele acha que quer falar, né? Então assim, cara, ele quer falar sobre a técnica que ele vende. Só que a pessoa não quer saber a técnica, ela quer saber o resultado que ela vai ter, entendeu? Então, a famosa questão, sei lá, do personal trainer, que o cara quer vender o método ali do personal, só que o cara quer a barriga de tanquinho, entendeu? Ou a mulher quer emagrecer. Ou a mulher que, sei lá, quer o bumbum empinado, tipo, alguma coisa assim, entendeu? Você precisa ouvir o que o público quer também. Você precisa interagir bastante com o público, cada vez publicando mais conteúdo em formatos diferentes. Pode ser corte, pode ser um vídeo autoral, pode ser corte de podcast, pode ser corte de aula, carrossel, enfim, para você ir testando e validando aquilo que dá mais certo para você e que você consegue fluir melhor também. Para mim, essa é a fórmula. Teve um ponto aí, por que foi interessante falar de conteúdo, né, entre o radar de tendência, sendo que o conteúdo é a coisa que sustenta o nosso mercado, mas também porque não dá para falar do próximo tópico sem falar de conteúdo dentro do radar de tendências. A gente teve ótimos experts no Fire 25 falando sobre conteúdo que vende. Então, por exemplo, a gente teve o Rafa Kiso. O Rafael Kiso, cara, uma pessoa assim espetacular em criação de conteúdo. Ele consegue trazer um conteúdo técnico de um jeito muito divertido, assim, que entretém, que te retém primeiro ali, né? E ele até fala disso na palestra dele. Ele comenta que se ele começa informando, ele perde a pessoa. Então ele sempre começa entretendo, ele sempre começa retendo, e a repetição disso vai fazendo a pessoa virar cliente dele, né? Porque se eu informar para depois entreter, eu já perdi a pessoa. Os 3 primeiros segundos são importantes, tá? A gente teve a Rafa Chagas, por exemplo. A Rafaela Chagas, ela é referência em UGC, né, User Generated Content. Ela falando sobre autenticidade, ela falou muito sobre, por exemplo, o conteúdo que funciona, né, que foi tudo que vocês comentaram aqui agora, ele eventualmente até viraliza, e ele faz você ser conhecido.
Perfeito. Mas ele não necessariamente vai fazer você vender. Então, ao invés de você só colocar fotos, como tem na maioria dos marketplaces, tipo Shopee, Mercado Livre, você pode colocar um vídeo UGC mostrando como funciona o produto, como armazenar o produto e quais são os resultados. Essa é outra camada que a gente precisa tocar aqui, que é o conteúdo que vende. Então, na visão de vocês, aonde está o diferencial do conteúdo que gera venda para esses próximos anos de mercado? Que beleza, a gente já falou de lançamento pago, da criação de conteúdo que vai sustentando essa máquina toda, mas na hora que a gente precisa transformar esse tanto de conteúdo gravado em dinheiro no caixa da empresa, quais são os pontos de atenção para os próximos anos? Para mim, a fórmula não mudou, mas isso é um ponto positivo, porque sempre foi assim na história da humanidade. O que vende é a autoridade. O conteúdo que vai vender é o conteúdo que gera autoridade. Então, se você só cria um conteúdo para viralizar, pode trazer followers, pode ser bom para você trazer uma galera topo de funil ali que depois você vai aquecendo com a autoridade do conteúdo que você tem. Só que para mim, o que vende é a autoridade. Então, quanto mais você conseguir nos seus conteúdos falar o que a pessoa quer ouvir, e cada vez ir treinando mais, porque os nossos experts, cara, também não nasceram prontos. Vários deles eram do offline, pessoa com tipo 40 anos de idade, 50 anos de idade, indo pro digital. E não tinham facilidade em falar no digital, falar na câmera ou coisas do tipo, entendeu? E foi treino até encontrar o tom de voz, a pessoa conseguir passar uma autoridade ali para ela vender. Mas para mim é autoridade. Então não mudou isso, só que ainda tem pouca gente que consegue passar autoridade, então isso é bom. Eu acredito que continua sendo a tendência. Quanto mais você mostrar que você é real naquilo que você entrega, você só não tá surfando uma onda, ou você tá só querendo vender pra pessoa, ou algo do tipo, mais a pessoa vai fidelizar com você, porque o importante, na minha visão também é isso, não é só comprar, é fidelizar. É a pessoa olhar e falar assim, cara, eu quero estar com esse cara pro resto da vida. Entendeu? Uhum. Eu quero muito comprar desse cara porque esse cara já me entrega um conteúdo tão incrível no gratuito. Eu gosto tanto dele porque ele é, sei lá, carismático, ao mesmo tempo ele é profundo no que ele fala, né? Que eu vou comprar e eu vou querer continuar o resto da vida com ele. Mas o que passa isso, na minha visão, primeiro, o treino, que nem eu falei, ninguém nasce pronto nisso. E segundo, essa autenticidade de conseguir passar a autoridade para a pessoa. Que você realmente domina o que você está falando e você fala porque você acredita que a pessoa vai se transformar com o seu conteúdo. Você tem algo, entendeu? Que ela possa comprar, né? Exato. É isso aí, claro. Você não pode gerar o conteúdo ali só por gerar porque você quer ser feliz e ter follower, né? E aí eu quero até pegar o ponto de vista do Will nesse aspecto, porque eu acho que a sua jornada de criação de conteúdo, por mais que você fale que você não cria conteúdo, ela é um pouco diferente. Por exemplo, o Rafael Kiso, ele até comentou na palestra dele, né, que ele segue ali uma linha de meio que 3 fatores principais, né? Atenção, que é o começo do vídeo, retenção, que é preciso fazer o público ficar no vídeo, e interação, fazer as pessoas interagirem com o conteúdo. Muita gente vem para o mercado já criando conteúdo, assim, por muito tempo, e transformando em venda, mais ou menos como o Luke trouxe aqui. Quando você começou a se posicionar como um criador também, como um expert em lançamento pago, você já começou criando um conteúdo que fala sobre venda e também vendendo algo. Você seguiu mais ou menos nessa linha que o Luke já comentou aí, de já vir batendo na autoridade, ou veio assim testando todo tipo de solo que rolou? E o que você percebe que é um caminho a ser seguido? Eu acredito que o lance da autoridade é um dos principais elementos que vai te fazer vender. Depende muito do produto que você está vendendo. Acho que essa é uma primeira coisa. TikTok Shop tá bombando, né? E as pessoas faziam um videozinho ali sem autoridade nenhuma e vende pra caramba como afiliado. Ou com autoridade, vende mais ainda. Por quê? Porque o produto é fácil de ter valor percebido. Então, quando você está falando de um low ticket, um reel, um post, vende, né? Simplesmente um anúncio público frio e tal, vende. Agora você está falando de um ticket de R$2.000, R$5.000, R$10.000, você vai precisar de autoridade, tempo de tela, profundidade. Quando eu comecei a trazer mais experiência sobre lançamento pago, eu não tinha um produto para vender, então todo mundo que estava ali era assim, cara, que legal acompanhar isso, quero aprender mais contigo, quero estar junto, me dá um produto aí e tal. Isso me acelerou. No meio da Black Friday do ano passado, eu falei, enquanto vocês estão trabalhando na Black Friday, eu vou trabalhar no lançamento meu de janeiro. E aí eu levantei o lançamento sozinho lá, o time estava em 10 pessoas, tocando 2 Black Friday simultâneas, difícil, cara. Correria, Black Friday, puta demanda, a gente ainda
teve um resultado muito bom, então não fazia sentido para ninguém para mexer ali no meu lançamento. E quando eu comecei, quando eu pensei em colocar um produto no mercado sobre isso, eu entendi que, aí falando de autenticidade, onde eu tenho mais facilidade de entregar, de gerar valor, onde eu falo com as pessoas que estão fazendo lançamentos gratuitos e querem melhorar o resultado, ou estão buscando uma nova estratégia. Não é falar com topo de funil, é fundo de funil. Então, se eu falar que eu vou ensinar lançamento pago, eu pego só quem já faz gratuito e está buscando uma nova estratégia, ou está mal no gratuito. E aí tem um ponto, muita gente acha que o pago é para quem está mal no gratuito, mas o Euriller, por exemplo, ele faz um lançamento pago, vende a mentoria dele, que acho que é 30, 35 mil, e de dar um sell do lançamento pago, ele vende o evento presencial. Mas antes disso, ele fez um lançamento gratuito, e aí a gente falou, cara, primeiro lançamento pago com esse especialista, usa o downsell do gratuito para vender ingresso e fazer um pago. Aí, porra, eu não lembro se foi ele que fez isso, mas dobraram o resultado do lançamento. Foi alguém da mentoria. Dobrou o resultado do lançamento, dividiu com a galera, um monte de gente começou a fazer isso. Então já tá fazendo gratuito, o pago virou o downsell, o ingresso virou o downsell. Porque daí o cara faz 100 mil leads, cara. Para ele fazer, se ele faz 100 mil leads e 3 milhões, ele precisa de 7 mil ingressos para fazer mais 3 milhões. Entende? E 7 mil ingressos ele vende com uma base quente de 100 mil leads. Porque ele acabou de oferecer um produto de 3K, agora ele oferece um produto de R$30. Então, é bem desproporcional, é relativamente fácil. A própria venda isso. gera venda, né? Exato. Então, Questão de percepção de valor. Mas voltando tudo pro conteúdo, se você está pensando em vender um produto mais caro logo de cara, que foi o meu caso, eu posso usar a produção de conteúdos curtos para crescer a audiência, mas é mais efetivo para mim usar a produção de conteúdos longos para qualificar e vender o produto caro, porque não vende produto caro com pouco tempo de tela. Muitas vezes uma referência vende. Se você indicar e você confia nele, ele compra. Sim. Mas se o cara viu um anúncio, caiu ali e já vai aplicar, não vai. Ele vai precisar de mais tempo. Então, eu foco nas lives e uso a distribuição com tráfego para atrair seguidores. E foi assim que o perfil de 10 mil, 3 lançamentos, está com 41 mais ou menos, num nicho que é caro o CPM, num nicho pagando 100, 120 de CPM, que anunciando para a galera do digital, é mesmo CPM de médico, esses nichos que são os nichos que pagam high ticket, né? Então, tô falando da minha experiência aqui, como eu vejo. No caso do Kimura, as lives são para ir estreitando também. No caso do Cássio, é muito crescer a base e usar a autoridade dele. Eu sei, os principais elementos do Cássio 22 anos. 22 anos, há 4 anos com o UI Design, o moleque construiu a casa dele, velho. Tá casado, levantou a casa do zero, comprou terreno. Pô, isso é melhor raro que eu. demais, velho. E aí, com 23, ele tá atendendo Disney, já atendeu Santander, já atendeu, tipo, Tá muito marcas melhor que eu. gigantes. Vai se ferrar, tem que usar isso, né? Não à toa, ele é mais jovem, ele pega um público com menos poder aquisitivo, um público com menos experiência e a conversão é maior. Só que por que o lançamento dele não é maior? Porque a audiência é menor e essa autoridade é percebida por menos pessoas. Faz sentido. Sacou? A gente tá com 70 mil seguidores, o Kimura tem 375 mil. A maior bilheteria do Cássio foi 1.200 ingressos, a do Kimura foi 7 mil ingressos. Mas é uma questão de tempo, porque a conversão com o Cássio geralmente é 70% a 100% mais do que a conversão com o Kimura. Um ticket um pouco menor é um público mais difícil, por conta desses elementos de autoridade. Muito E massa. você tem que levar isso pro conteúdo. Eu acho que eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas se você tivesse que apostar em um formato de conteúdo para não largar a mão sabendo que ele vai gerar venda. Live. Sabia? Já vai no flow, né? Live. A menos que o cara seja muito ruim de live. E eu já trabalhei com um especialista que não é bom de live. Ele era bom de conteúdo, o CPL dele ficava sensacional. Mas na live, cara, eu via que eu não podia depender dela. E aí, assim que eu saí desse projeto, o primeiro lançamento que ele fez, botaram ele no CPL ao vivo. Eu achei de uma falta de sensibilidade, cara. E foi um lançamento muito ruim, assim, infelizmente. Eu queria que ele continuasse mandando bem. Mas aí o estrategista precisa ter essa visão. Né? Você vai botar, o especialista é ruim em Reel, você vai ficar fazendo ele fazer trend, apontando, ele pagando de ridículo, você destrói a autoridade dele, o algoritmo, o público. Tem um assunto ainda nas tendências, né? E assim, uma coisa que já dá para reparar, primeiro, sobre conteúdo que vende, não é também fazer o que dá na cabeça, não é reinventar a roda, é fazer com consistência algo que funcione. Porém, não, assim, falar de novidade, de tendência e tudo mais, e não falar de inteligência artificial é dar um tiro no pé absurdo. Também porque talvez inteligência artificial já não seja mais uma mera tendência, porém ainda tem muitas tendências dentro de tudo que envolve AI no nosso mercado, né? E, cara, assim,
Vindo para cá gravar, eu já estava respondendo pergunta em grupo que a gente está em comum ali, de como que eu uso inteligência para produzir imagem, para produzir aquilo. A gente teve algumas palestras falando de AI no Fire, né? Teve da Maya Mal, do Google, falando que o simples fato de você impulsionar as automações com AI para além das tarefas simples, já amplia muito a sua capacidade de ter tempo livre para fazer coisas que vão ser boas para o seu negócio, né? A gente teve o Ricota palestrando de AI, que é um grande amigo nosso também, vários caminhos aí, né? Cara, olha a quantidade de gente que vem usando IA no dia a dia. E por que a gente está fazendo isso? Por conta da maior eficiência, da maior qualidade. E eu gosto de colocar, né, trazendo para a realidade dos infoprodutores e lançadores, eu customizei o meu conteúdo para vocês que trabalham exatamente como infoprodutores ou lançadores. Cara, pela primeira vez na história que eu presencio esse mundo de lançamento, de infoprodutos, a gente pode sair do absoluto zero. Do absoluto zero. Cara, se você não tem conhecimento, você consegue fazer. Você consegue ganhar muita velocidade trabalhando com inteligência artificial e dá para gerar resultados expressivos com IA. O Ricota, ele falou de planejamento estratégico com AI. Ele, inclusive, comentou de quanto mais específico você for nos seus prompts, melhores vão ser seus resultados, né? O Ricota é um dos caras que consegue trazer um assunto profundo de IA de uma forma muito simples e fácil cara, de quer saber compreender. um negócio maluco? Eu falei isso com ele recentemente. Eu consumo conteúdo do Ricota desde 2008. Mestre SEO? Ah, não, antes da Mestre. Era da Mestre SEO. Era da Mestre SEO. Blog da Mestre. E eu falei com ele, Ricota, como pode, cara? Tem tipo 17 anos que eu te conheço e você ainda consegue explodir minha cabeça. Cara, tipo ele é bom mesmo. É bizarro. Ele é bom tipo assim, mesmo. o cara reinventou toda a atuação dele ali, né? Mas eu quero saber de vocês, assim, porque vocês também estão ali nos bastidores de volumes de criação e elaboração e automação muito altos. Cara, com o volume de ingresso que você vende, é muito difícil não ter nada de automação planejado ali, né? Com a quantidade de criativos que seus experts rodam. E eu sei que você tá rodando muita coisa com inteligência artificial. Sim, bastante, cara. Para dar descanso para os experts. Começando, o que você vê de caminho mais simples, Luke, para a pessoa começar a trazer a inteligência artificial para a realidade dela de maneira que não vai dar para ignorar nos próximos anos? Cara, eu acho que o mais simples é você pelo menos usar um GPT para você fazer o seu dia a dia, né? A gente tá falando muito, vamos pegar o gancho da criação de conteúdo, por exemplo. Nossa equipe, cara, é cultural agora da empresa usar inteligência artificial. Todos os colaboradores precisam usar inteligência artificial. Eu já vi vários clones do Lucas já. Isso, também tem. Não só isso, a gente faz várias experimentações também. Algumas às vezes dão errado, a gente para de usar e tal. Mas é isso, é a mesma coisa, é teste, né? E inteligência artificial, cara, eu acho que a gente tá vivendo uma nova era aí, que a gente teve a era internet ali nos anos 2000, depois a gente teve a era iPhone ali anos 2010, e a gente tá vivendo agora nos 2020, um pouquinho avançado, a era inteligência artificial, né? Então, cara, eu acho que a gente tá vivendo uma nova era que vai melhorar muita coisa ainda, vai mudar muita coisa provavelmente, né? A gente tá começando nessa era de inteligência artificial. Só que eu acho que o básico é você começar a conversar com a inteligência artificial como uma inteligência que vai te ajudar ali a organizar melhor aquilo que você quer construir, tanto de conteúdo quanto de estratégia para você colocar seu produto para vender ou para você fazer alguma coisa, ter alguma presença no digital, né? Então, se você usar minimamente, cara, ela com os prompts certos, né? Você ir testando e treinando também fazer prompt. É uma coisa de treino de você ir conversando com a inteligência ali. Para ela organizar uma agenda de conteúdo, pautas de conteúdo, te ajudar em pesquisas que você faz, pedir feedbacks. Cara, criei esse conteúdo aqui no Canva, me dá um feedback do conteúdo, de acordo com o meu mercado, né? Tem muita coisa que você pode usar de uma maneira muito, muito básica. Até para desafogar o que a gente falou quase agora de conteúdo e conteúdo que vem. Exatamente, né? Isso a gente faz de monte. Roteiro de aula agora, roteiro de conteúdo, roteiro de criativo, tudo com inteligência artificial, cara. E eu respondo sempre que a IA ela chegou para ser nossa amiga. O processo de escrita para o copywriter demanda muito tempo, demanda anos de estudo, demanda muito sacrifício, muitos textos escritos e jogados inteiramente fora. O melhor e-mail que você produziu ao longo de uma semana de trabalho, porque você estava com medo, e que de repente você solta, e que ele converte quase nada. Aquele
sequencial de mensagens que você manda pelo WhatsApp, que de repente não engaja ninguém. Quando a IA chega, ela chega para tornar esse processo de aprendizado, que leva muitos anos, e eu levei 8 anos para de fato me sentir confortável com a minha escrita. A IA consegue encurtar todo esse processo. E ela encurta principalmente por 4 grandes motivos. Primeiro, porque ela te ensina a escrever, te mostrando como é que se escreve. Segundo, porque ela corrige você. Terceiro, porque ela te ajuda a estudar. E quarto, porque ela está disponível 24/7 por um preço muito barato. Aí, Ícaro, mas o GPT custa R$200. Usa o 3.5, usa o de graça, vai mais do que te ajudar, você não faz ideia do quanto. Então, enquanto a maioria das pessoas estão com medo da IA, eu digo, para você que está começando agora, comece, faça. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão rápido, nunca foi tão imediato. Aprender alguma coisa, colocar em prática, transformar a ideia em um projeto, transformar um projeto em dinheiro, tudo isso aí chega para nos ajudar, não é para ter medo, abrace o futuro, porque é a única coisa que nos pertence. O resto já passou, não vai gerar nada pra gente. Só que isso já é uma coisa até mais avançada, porque a gente tem nossos agentes, já tem uma parada mais avançada, né? Se você minimamente conversar com a inteligência ali, um GPT, que é o mais simples, o mais acessível a todos, para você só organizar as coisas, eu já acho que é um grande primeiro passo ali, para você até sair na frente de muita gente que ainda tá perdida sem saber o que fazer. Ele vai te ajudar de organizar muitas as coisas. Cara, que nem eu falei, pode ser organizar sua agenda de post de conteúdo, pode ser organizar e fazer pesquisa, né? Se você tá fazendo os conteúdos certos, às vezes até pegar concorrentes seus ou pessoas do seu mercado para ele avaliar essas pessoas e te passar um parâmetro, né? Então, usar essas bases tanto de pesquisa quanto de organização para conteúdo inicialmente, depois pode ser usado até para aula, para várias coisas que você faz, pauta de live, podcast, tudo dá para usar, né? Claro, você às vezes vai precisar lapidar uma coisa ou outra ali do que ele te entrega, mas ele vai agilizar muito o seu trabalho, né? E vai te entregar visões que você não teria provavelmente, porque ele tem uma base de dados ali muito gigantesca ali que ele vai usar. Então, acho que isso é um grande primeiro passo que já ajuda bastante, otimiza bastante. Boa. E por aí, como você vê. Eu já vou explicar por que eu perguntei o jeito mais simples. Tá mas bom, beleza. Como que você vê o jeito mais simples da pessoa começar a entrar na tendência do uso de AI no negócio digital dela? Cara, concordo muito com o que ele trouxe. É um pouco na linha do que a gente vai hoje. Por exemplo, a gente experimentou no último lançamento já colocar um vendedor ativo falando com todo mundo. A ali, gente tem também. Porque meu, esse cara aqui, ele tá lá 24 horas, ele responde com profundidade e tal. Só que a gente, ou por não saber usar, por não ter feito treinamento adequado, a gente teve uma conversão 3 vezes menor com esse atendimento IA do que o vendedor com o resto da lista. Tá. Talvez treinamento, talvez o estímulo da pessoa responder uma IA seja menor do que uma pessoa, né? Sim. Você não deve nada para um robô, mas para alguém que te ajudou, você tem um senso diferente. E trouxe isso porque às vezes a gente não está fazendo o bom uso básico, várias coisas que você falou que eu ainda não faço, mas a gente já quer ir para o avançado. E aí você não fica nem num lugar nem outro. Né? Nem o básico você faz direito, o avançado também não funciona, aí você fala, isso aqui não funciona para mim. Mas eu tô lá fazendo um lançamento de identidade visual com IA, de UI design com IA, e tá super funcionando porque no processo deles eles foram abraçando aos poucos e foi tornando tudo muito mais interessante. Então no meu processo funciona muito com roteirização. Uma coisa simples é você ir lá no GPT, cria um assistente, aí a gente tem a Gabi Kimura, que é o nosso atendimento, é tipo a Nina da Hotmart, é o atendimento do Kimura. Aí tem a Gabi Cássio, aí tem a Gabi Baldan, que é o atendimento Gabi com a comunicação alinhada para cada especialista. Então, toda a resposta complexa que a gente precisar dar para algum atendimento ou para alguma venda, a gente consulta a Gabi, ajusta e passa para a pessoa. Então, você ganha tempo, você ganha profundidade, você ganha mais dados, né? Uma forma um pouco mais avançada que a gente quer ir, mas a gente ainda tem que vencer essas básicas direitinho, é com vendas. Então, um amigo, mentorado também, ele lançou uma parada que você consegue, ela fica ouvindo a sua call, e você treinou essa IA, ela fica ouvindo. Qualquer momento que o vendedor precisar de uma resposta, ou de um insight, ou de alguma coisa, ele clica a resposta, e ela acabou de ouvir a pergunta do cliente, em 2 segundos ela traz a resposta baseado em todos os cases, em todos os melhores argumentos e tal, e o vendedor baseado naquilo, ele devolve. Perfeito. Isso eu acho do caralho, Sim, porque sim. você pega um closer, qual o tempo para treinar um closer? Exato. Qual o tempo pra esse cara entender a metodologia e ficar muito bom, velho? Aí você treina numa semana e bota o closer com ela em mãos. Talvez eu antecipei um pouco o que você ia perguntar, mas é porque... Eu já ia antecipar também, cara. Porque eu já ia falar... Você tá igual a inteligência artificial, já tá poupando meu trabalho. Não, eu ia antecipar também porque eu ia pegar o gancho dele e falar.
Porque já tem muita gente falando assim, mas a IA vai roubar também o mercado, né? Vai roubar cliente, porque vai responder muito mais rápido para as pessoas sem elas pagarem nada, né? E tal. E aí, cara, você tem que ser, assim como toda nova tendência, assim como todo novo mercado, ser cada vez mais criativo. Então a gente tá criando várias IAs, até para Black Friday, nem vou revelar ainda para não pegar a nossa ideia. Mas tem várias coisas de Black Friday que a gente tá fazendo e vai fazer com IA, que a gente vai entregar IAs personalizadas para a pessoa, que vai solucionar dores que ela não tem num gratuito. Entendeu? Então é a maneira que você usa também a inteligência artificial para você enriquecer até um produto que vai fazer com que ela seja um diferencial de um GPT gratuito, entendeu? Então não vai roubar mercado, cara. Assim como várias novas tendências nunca roubaram o mercado anterior. Só tem que readequar a maneira que você entrega as coisas que você faz. Sim. Entendeu? Eu gosto muito de trazer essa visão que vocês trouxeram do simples que a pessoa pode fazer, né? O JP, nosso CEO, ele comenta, fala, cara, por exemplo, as partes de assistentes, os tutores, né, dentro dos cursos, igual a gente oferece lá na área de membros, isso aí é feijão com arroz. Não dá mais para não ter nos produtos. Sim. Eu sei que eu perguntei para vocês, nós vamos dar essa resposta também. Sabe a maneira que eu uso muito? Todo texto que eu escrevo, que eu publico e tudo mais, eu vou salvando dentro de um agente que eu tenho. Animal. E sempre que eu tô escrevendo uma coisa nova que eu acho que ela não tá boa, eu peço para ele julgar. Muito bom. Eu falo, com base em tudo que eu já escrevi, nos meus valores de texto, tudo mais. Muito bom. Faça um diagnóstico de por que esse texto não está interessante. Mas é isso, cara. Dá pra usar pra muita coisa no profissional e no pessoal, né? Sim, tem pra assim... facilitar a vida. Assim. Dá pra gente ver que, cara, assim como as outras coisas, não é uma mera tendência, é algo que é pra estar inserido no dia a dia, né? Tudo que a gente trouxe aqui até agora são pontos que foram muito falados no evento. Sim. Mas a gente vê aqui com um pouquinho mais de... Passou o Hotmart Fire, a gente já tá um pouco mais tranquilo, consegue ver essas coisas dentro da realidade, né? Então a inteligência artificial já é a nossa realidade, dá para usar de diversas formas, do mais simples ao mais complexo, mas é bom começar pelo mais simples, né? Com certeza. Ó, até agora, a gente passou por lançamento pago, passou por conteúdo que vende, passou por inteligência artificial. Foi uma boa aula, né? Não, e na verdade, a gente tá meio que dando o que os gringos chamam de sneak peek, né? Dando o direito da pessoa espiar algo que é muito exclusivo, na real. Exato. Porque, por exemplo, quando a pessoa tá num evento igual a Hotmart Fire, tem, sei lá, 100 palestrantes para ela assistir. É uma agenda complexa, mas é uma agenda muito exclusiva também, onde a gente vê muita tendência, vê muita novidade, vê muito do que deu certo nos últimos tempos. Não tem como, eu vejo, assim, dar certo no digital sem fazer investimento em tráfego. O orgânico, ele te leva até um certo ponto, mas depois de um certo ponto, o tráfego acaba sendo meio que obrigatório, né, cara? Assim, igual a gente falou que inteligência artificial se torna um processo praticamente obrigatório, investir em mídia paga, investir em tráfego pago, que é um negócio que antigamente era a coisa mais... Antigamente, pessoa física não conseguia comprar tráfego, né? Hoje consegue. A gente viu muita conversa sobre isso no evento. A Bárbara Bruna, que sempre palestra no Fire, trouxe ali alguns elementos que mudaram o jogo no tráfego, né? Vocês já devem ter ouvido falar da lei dos grandes números. A lei dos grandes números diz que quanto mais vezes a gente repete um experimento, mais a média dos resultados se aproximam do valor esperado. Vocês sentiram o tráfego mais caro de um ano pra cá? Com certeza. Você achou Na verdade, sempre mais caro, eu acho. Cara, o meu CPM tá igual na maior parte dos projetos de um ano pra cá, mas o CAC tá mais alto. Então, assim, o custo de aquisição tá muito mais alto, embora o custo por 1000 impressões... Isso. Ou seja, você aparecer para 1000 pessoas continua ok, só que é fazer essas 1000 pessoas comprarem... Tá mais difícil. Tá mais difícil, né? Vocês já devem ter ouvido falar da regra de Pareto, né? O famoso 80-20. Porque 80% dos seus resultados do digital vêm de bons anúncios e de boas páginas. Testar anúncio é buscar o seu padrão de sedução. Excelência é o acúmulo matemático de tentativas. Alguns pontos que a gente sabe, por exemplo, que a Babru trouxe ali. CPM nas alturas, que no seu caso não mudou muito, mas para você talvez tenha mudado, o custo de impressões mais alto. A dificuldade com muito criativo que não engaja, muito anúncio que não gera engajamento. Ela percebe que tem muita gente que, não só ela, né, outros palestrantes, claro, de tráfego ali também. Muita gente vai testando anúncio meio que sem método. Aí fica fácil o anúncio não funcionar também, né? Tipo assim, acho que até é o risco da AI, né, cara? Você produzir uma porrada de anúncio que talvez não funcione. Como que vocês veem um caminho
para a galera que está assistindo a gente investir sem medo no tráfego pago de 2025 em diante? Porque vocês dois são pessoas que testam muita coisa em projetos diferentes, com vieses diferentes, acabam tendo que gastar muito dinheiro nisso. Assim, não tem... Eu nem vou pedir para vocês pensarem em quanto vocês investiram em tráfego nos últimos 2 anos, precisam chorarem. Com certeza. Mas vale a pena, né? Então, assim, é bom pagar o boleto do Alguns Facebook. milhões só. Will, o que você enxerga como um caminho bom para a pessoa seguir investindo ou começar a investir em tráfego agora e que seja uma possível tendência para esses próximos anos? Estou enviesado para dar essa resposta, porque é muito fácil você colocar dinheiro no tráfego e ver ele voltando, né? Com ingresso, total, gravação cara. e tal. Isso, o lançamento pago E ajuda eu acho que é muito. maravilhoso, desculpa só fazer um Não, parênteses. mas, Eu acho que é maravilhoso, até a galera fala assim, pô, mas às vezes o CAC não volta, né? O ROAS não volta, né? Fica negativo no lançamento pago. Mas, cara, é Tá maravilhoso mesmo assim, porque Tá maluco. você antes investia, sei lá, às vezes até 1 milhão no lançamento sem saber se ia dar certo, entendeu? Agora, se você investe 1 milhão e volta 500 mil, tá maravilhoso já. Exato. Entendeu? E você vai empilhando esses números para saber até quanto você pode pagar. Por exemplo, no meu primeiro lançamento pago, eu, como especialista, a minha meta era ter um ROAS 1.1. Aí eu investi em 97, faturei 104, deu pum, na vírgula. Pelo menos 1.1, porque eu falei isso num anúncio. E aí eu falei, cara, se não der, eu vou ser uma fraude. E aí, beleza, deu certo. No segundo, eu vi que o meu CAC, ele podia ser maior. Então, no primeiro, eu busquei um CAC de 150 e falei, cara, 150, com essa conversão, esse ticket, dá para ser maior. Aí botei um CAC de 194 e 187, a gente bateu ali, 186. Só para eu explicar para a audiência, né, que às vezes tem gente que não sabe, CAC é o custo de aquisição de consumidor ou comprador do cliente. É o quanto eu paguei, o quanto eu investi de anúncio para fazer uma venda de ingresso. Meu ingresso começa em R$19. Então, eu tô pagando 180 para vender um ingresso de 19, porque no meu plano isso fez sentido, dado o histórico de lançamentos. No último, o meu CAC planejado foi de 293. A gente não chegou, ficou 276 ali, mas ainda faz sentido, porque eu investi 250 para fazer um lançamento de 900. E esse era o objetivo. Enfim, quando eu olho para isso, eu sei até onde eu posso investir, eu sei o que vai acontecer, eu sei que o meu comparecimento, se der tudo errado, vai ser 50%, mas eu nunca tive. O meu menor foi 60%, geralmente é 63%, os meus têm sido 74%, 75%, mas com amostragem menor. O que eu olho para investir em tráfego, não só para investir com segurança, porque daí vem do histórico, certo? A confiança que você tem no histórico do que você tem feito. Claro, o dinheiro está voltando, é mais fácil investir, mas para otimizar e ter certeza de que esse teste de criativo que eu estou fazendo, ou que esse dinheiro que eu estou colocando aqui, vai me trazer, no mínimo, um insight valioso, se não me trouxer resultado. Eu divido os anúncios em alguns indicadores. Por exemplo, o primeiro é o CAC do anúncio. Se o CAC do anúncio está bom, eu vou descobrir por que ele é bom. Aí o que faz o anúncio ser bom? O hook rate, a conversão e o CTR. O que é o hook rate? O hook rate é a visualização dos primeiros 3 segundos. Então, o hook rate de 30% quer dizer que a cada 100 pessoas, 30 assistem mais de 3 segundos. E o hook rate de 30% é um hook rate bom. O hook rate ruim está geralmente na casa dos 12, perto de 10, né? E aí você tem que melhorar aqueles primeiros 3 segundos para segurar. A conversão é quantas pessoas que assistem esse anúncio, vão para sua página, tomam uma ação. Isso me dá 2 insights. Se a conversão do anúncio é alta, é porque o conteúdo desse anúncio convence. Então, o conteúdo é bom. O meio, a conversão é o meio. O hook rate é o início, a conversão é o meio. E depois o CTR, que é a minha chamada para ação. Quando eu olho para a minha taxa de cliques, eu sei se a forma como eu chamei o cara para ir para minha página, para o meu produto, ela está sedutora ou não. Então, CTR de 0,7 para baixo é um CTR geralmente baixo. Um CTR de 1% para cima geralmente é um CTR bom, mas depende muito do nicho. Dificilmente uma pessoa escala com CTR de 1,8, né? Mas eu já vi gente fazendo com 3% em escala, mas é tipo exceção da exceção da exceção. Por que isso é importante? Por que eu olho assim? Às vezes um anúncio ele é muito bom, mas ele está com hook rate errado, ele está com o hook errado e um CTR ruim. Aí eu pego a chamada para ação daquele anúncio que tem um CTR bom, boto nele, e eu faço um início diferente, eu pego de outro e coloco nele. Ele vira meu garanhão. Tá ele vira o melhor. Bom, cara. Exato. Isso para vídeo porque tem essas métricas. Para imagem não tem. Para imagem é só CTR e CAC. Só que uma coisa curiosa. O CPM de imagem, ele é tipo uns 40 a 60% menor do que o CPM de vídeo. Você já reparou isso ou não? Não. A gente começou esse último lançamento do Kimura com só criativos de imagem. Tá. E o CAC tava bom, cara. E o CPM tava tipo 18. Geralmente é 30.
Eu falei, nossa, já vai subir, né? Tá pegando um público mais quente aqui, tá fácil imprimir, tá vendendo bem. Não, continuou. 18, 17, 19. Aí quando subiu os anúncios de vídeo, que foi só uma questão de começou a captação do evento dele, tava num evento presencial meu, vamos liberar isso aqui de imagem para começar, público mais quente mesmo, semana que vem a gente sobe os de vídeo. Quando subiu os de vídeo, o CAC foi para 28, instantâneo. Mas fica tão óbvio quando a gente descobre essas coisas, porque quanto tempo o cara precisa para ver um anúncio de vídeo? Sim. 1 minuto e meio, 2 minutos. Quanto tempo para ver um anúncio estático de imagem? Segundos. Sim. Então é óbvio. E às vezes a gente subestima o formato, é só vídeo que vende, é só imagem que vende, mas você tem que ter clareza do tamanho do seu público quente, do tamanho do seu público. Porque o seu público quente, com anúncio direto, vai te colocar muito mais dinheiro no bolso, porque ele só precisa de uma chamada, o ticket e levar para a página. Ele só precisa disso. Aí você fica fazendo um monte de anúncio e tal. Não, esse aqui é para público frio e morno. Então, quando você separa e segmenta, você consegue ter mais velocidade, aprender mais rápido e encaixar as peças. Daí a gente pega os melhores criativos de imagem e transforma em vídeo, pega os melhores de vídeo e transforma em carrossel. E assim você vai construindo um investimento seguro com tráfego pago. Muito bom. Você sabe que você deu uma resposta que tem gente que implora em grupo de mastermind, né? Que é o diagnóstico de tráfego do lançamento pago. Sim. É Muito tipo bom assim, mesmo, cara. Achei muito bom. Cara, surreal, velho. Surreal, assim. E depois eu vou até aprofundar algumas paradas. Não vou aprofundar, né? Vou traduzir algumas coisas depois. Como que vocês seguem na Pandora, Luke? É uma linha assim... Não como vocês seguem, talvez, mas assim, baseado em como vocês seguem o ritmo de tráfego de vocês, que é um negócio maluco também, o que você enxerga que as pessoas podem ir seguindo para aproveitarem tudo que a gente comentou aqui até agora, investindo em tráfego sem medo? Sabendo que a tendência é ficar mais caro. Sim, na minha visão, quanto mais você adquire audiência, melhor. Essa sempre foi nossa estratégia, né? Acho que é legal porque eu vi uma estratégia dele específico mais em lançamento pago e a gente pode passar uma visão da nossa estratégia que é mais audiência mesmo, né? E nunca vai ficar caro, porque, cara, por muitos, muitos anos a gente fez lançamentos clássicos com CPL muito mais baixo, né? O custo por lead muito mais baixo e com conversão muito alta, com ROAS muito alto. Porque a gente sempre investiu muito em audiência, né? Então, pra gente, a grande questão é essa. Quanto mais você investir em audiência, você ganha várias coisas. Porque você não ganha só a questão de você ter um público ali que já é qualificado, que já está consumindo seu conteúdo e tem muito mais potencial de compra, como também você ganha mais autoridade, que nem eu coloquei, né? Quanto mais número ali você tem, pode ser número de compartilhamento dos seus posts, de interação e tudo mais, ou também até o número de followers. As pessoas falam, follower não importa mais, mas importa, cara, número importa para as pessoas, né? Quanto mais você vai gerando essa visão nas pessoas, mais você também vende por autoridade, né? Então, a gente na Pandora nunca parou e nunca viu investimento em audiência como perda, porque o investimento em audiência, ele é aquele investimento que não volta. Eu né? falo que a audiência é terreno. Exato, é terreno, é isso mesmo, você está construindo terreno, ganhando terreno. Agora, Exato. você comentou um ponto aí, que é de testar bastante, né? Sim. E na hora que eu comentei do ponto da palestra da Bárbara aqui, dos criativos, que são testes feitos a esmo, o Will até deu uma virada de olho assim. Acho que já deve ter tido problema com gente que testa muito criativo sem... Sim. Sem o meu problema não é com quem testa, o meu problema é com quem testa errado e divide insight errado. Total. Esse é o meu problema. Porque o cara verdade. fala, isso aqui eu já testei pra caramba, não funciona. Mas o cara bota numa campanha cheio de anúncio, a parada não entrega. Faz ou, sentido. às vezes é um anúncio bom pra público quente e ele tentou vender pra frio e não escalou. Mas é óbvio que não vai escalar. Ou o inverso, né? Sim. Enfim. Como que vocês acham que seria, tipo assim, o algoritmo do teste de criativo? E aí, da maneira que funcione melhor para vocês. Mas o que importa é que é a diversidade de ideias. Pergunta difícil. Que pergunta boa. Pergunta difícil. Como eu posso testar um criativo, não sem medo, mas assim, como eu posso pensar em fazer testes que não vão prejudicar muito o meu caixa? Vou te dar um exemplo, tá? Como que você testa headline, geralmente? Eu escrevo 10 e publico. Mais ou menos isso. Página de vendas. Sim, testando páginas de vendas diferentes. Com headlines Teste diferentes. AB, isso. Show. Muitas pessoas testam a promessa do evento na página de vendas e, geralmente, elas tiram uma conclusão errada, porque esses números que ela está vendo ali, eles vão se inverter muito conforme
o volume de dados chega. Exemplo, eu testei 3 páginas num lançamento com o Cássio, 30 mil cada uma para rodar o lançamento inteiro, e no final, a que começou pior, ficou melhor só no final. Só que ficou pouco melhor. Ficou 7.6, 7.5, 7.3. Para mim isso é inconclusivo. Sim. Mas o que acontece? A gente tem um algoritmo que otimiza muito e manda o lead certo para o lugar. Total. Só que esse algoritmo depende dos anúncios também e do público. Então tudo isso está influenciando a conversão daquela página. O que eu faço hoje para testar a headlines, né? Eu pego todas as headlines que fazem sentido, eu crio anúncios de imagem iguais, subo para o mesmo público com o mesmo orçamento diário, deixo lá, eles vão gastar, vão rodar tipo 100, 200, 300, 400 visitas cada um, aí eu vou começar a entender, baseado no CTR, não é na conversão, é no CTR, o título que tem mais adesão. Porque se eu mando pela conversão, e aqui eu estou testando um título tipo, aprenda a investir e ter ROAS na captação, e o outro é, aprenda a fazer lançamento pago, só que a minha página diz, aprenda a fazer lançamento pago, o segundo vai converter mais, porque ele está alinhado com a página. Então, como todas as headlines mandam para uma mesma página, eu não posso medir a conversão, eu tenho que medir o CTR, né? Que é a taxa de quantas pessoas veem, clicam para aquilo. Aí eu pego os 3 melhores, coloco para concorrer entre si de novo, e pego os 2 ou 3 melhores, e aí sim eu boto para testar na página. Porque daí eu já eliminei todo um processo. Cara, é muito chato testar essas coisas, porque parece que você nunca chega numa conclusão para falar, isso aqui é responsável dividir com vocês. Isso aqui converteu mais por esse motivo. Quanto mais dinheiro você coloca, mais as coisas vão se invertendo. E aí você tem que recorrer a outros métodos, né? A gente tá testando várias coisas. Pra mim, cara, criativo, ele é até um pouco mais nublado do que conteúdo. Porque o criativo é o que o Will falou. Em cada momento e para cada página, para cada métrica vai funcionar diferente, porque o algoritmo se comporta diferente. Então, é meio que teste infinito, cara, criativo. É teste infinito. Muito legal até a técnica que você usa de metrificação, faz muito sentido. Quanto mais você for testando, mais você vai percebendo essas métricas também. Então, para mim, é a mesma lógica que testar conteúdo. É teste infinito, cara. É continuar testando e vendo métrica daquilo que faz mais sentido para o seu público e as principais que ele colocou. As métricas de hook é muito importante, porque a gente usa muito isso em conteúdo mesmo, né? Quais os hooks que dão mais certo para viralizar mais também. Métrica de convencimento para a pessoa comprar e tudo mais, mas, cara, é teste infinito. Identificar seu orçamento, né? O tamanho do seu estômago. Exato. Mas o objetivo também, né? Porque não adianta saber para que, assim, não saber para que você está testando, né? Claro. Então, pô, igual você falou, eu quero jogar no jogo de ganhar audiência, eu quero jogar no jogo de fazer mais venda, né? É igual eu falo, eu lembro muito quando o Will começou a vender os eventos dele de lançamento pago, que já era uma coisa um pouco mais focada direto na venda. Aí você começou a ir uns passos para trás agora e para conscientizar mais pessoas também. Mas o jogo do tráfego não tem muito como escapar, né, cara? Depende da estratégia da empresa também, cara, do sistema como um todo. Eu vi palestras também lá no Fire, por exemplo, palestra do pessoal da hashtag. O Ladeira fala muito isso também, da questão de você pegando audiência para um evento único no ano, entendeu? Tipo, é uma estratégia diferente, entendeu? Tipo, a galera da hashtag, os caras em um mês do ano faturam 25 milhões por causa do vitalício deles, Black entendeu? Friday, né? Então, não é nem Black Friday, é um vitalício fora da fora da Black. Black. Sério? E daí os caras pegam, tipo, é uma estratégia única que os caras fazem que é incrível, que eles falaram no Fire, inclusive. E assim, os caras só angariam público um ano inteiro pra fazer um único evento que eles faturam bizarramente, entendeu? Então é isso, cara. Você tem que criar uma estratégia do seu público e do seu produto, que a hashtag não descobriu isso do nada, né? Os caras estão no mercado também há 6, 7 anos ou mais. E é legal você falar da hashtag para todo mundo que fala de mercado saturado, porque o que a hashtag vende? Exato. Excel, programação e Power BI. Nossa. Tipo assim... Que parece que não existe mais, né, na nossa visão. Exato. Tipo assim, cara, então assim, Lógico, ainda dá para escalar bem muito. massa. Muito bom você colocar isso, porque se tem mercado com mais conteúdo gratuito do que esse, tá ligado? Inclusive deles. Inclusive deles, Os deles têm conteúdo gratuito pra caramba. Não, e assim, ó, só pra gente também não esquecer, são números que são públicos, viu, gente, sobre tráfego. Porque a Meta, ela tem que declarar os aumentos de preços a todo trimestre. Se você vai lá no relatório de investidores da Meta, você percebe que no ano contra ano,
o CPM fica mais ou menos 29% mais caro. Uau. Pra aparecer Juros compostos. Juros compostos. Uau. Aí a gente pensa assim, pô, tem inflação do real. Sim. Só assunto legal aqui para esse vídeo, gente. Tem inflação do real, tem o aumento do dólar e tem o aumento do preço do tráfego. Sim. Então, assim, quanto mais tempo a gente leva para testar maneiras de crescer no tráfego, mais caro fica crescer no Exato. E tráfego. até para entrar no mercado também. Por isso que a gente fala que é igual terreno. Quanto Exato. mais você espera para comprar, mais caro fica, bicho. É isso aí. É isso aí. E é massa que vocês trouxeram um ponto de vista também de audiência, porque o que faz as pessoas crescerem no nosso mercado é a audiência, né, cara? Então, assim, pô, eu faço conteúdo para quem? Para audiência. Sim. Eu faço lançamento pago para quem? Para audiência. Eu uso maneiras de expandir minha atuação com AI para quê? Para audiência. Eu faço tráfego pago para quê? Para chegar em mais gente. Exato. Eu acho que com tudo isso em mente, a gente consegue perceber que, assim, por exemplo, quando a gente fala aqui do radar de tendências, fica claro que tendência não é simplesmente tendência. Tendência não é novidade, é o que já está enraizado, só que talvez já esteja enraizado para uma bolha meio que mais privilegiada do mercado de informação, né, cara? Mas a gente não está falando de futuro, a gente está falando de coisas que já acontecem, coisas que já é presente para vocês, que já é presente para muita gente que a gente conhece, né, cara? Então, é muito legal conseguir amarrar o que nós vimos em 3 dias de Hotmart Fire com a experiência profissional de vocês ao longo de, cara, tanto tempo de atuação no mercado, né? Um ponto que eu acho interessante de lembrar aqui com as pessoas, né? O melhor comentário desse vídeo, ele vai levar aí um ingresso... um Celta. Vou anunciar meu carro aqui. A pessoa vai levar um ingresso VIP. Que vale muito a pena, cara. Vale As melhores muito a pena. palestras foram VIP, com certeza. Olha aí. Foram incríveis. Cara, é verdade, ó. Quem tá no VIP tem acesso a material muito exclusivo. Muito bom. Tem acesso a um Tem um network palco muito VIP exclusivo. E esse ingresso do VIP vai com acompanhante ainda. Muito bom. Então, assim, vai valer Vale muito a pena. uma grana, não só pelo preço do ingresso, mas pelo que a pessoa vai ver lá também. Perfeito. Uma coisa que eu quero perguntar para a nossa audiência aqui é qual foi o maior insight que você teve nesse vídeo? Porque, honestamente, esse é um dos materiais mais brutais que a gente já produziu. Ó, que bom. Sério, tipo assim, eu tô... Valeu! Cara, minha cabeça, assim... Vai vendo. Se a câmera virar pro teto, tem pedaço do meu cérebro pendurado aqui no estúdio. Porque é bizarro, cara. A gente grava mais de 60 episódios de podcast por ano, é coisa pra caramba. E vocês deram, assim, aulas aqui de como as pessoas podem aproveitar melhor tudo que a gente viu de novidade no último Hotmart Fire. Portanto, eu quero agradecer muito ao tempo de vocês, a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Foi uma honra dividir esse tempo com vocês. E para a turma que quiser acompanhar vocês em redes sociais, os projetos, para saber mais sobre o que vocês estão fazendo, quais são os arrobas? O meu é @Luck, L-U-C-K, Esprega. É meio difícil o meu, né? Mas se você põe Luck lá, geralmente aparece já. L-U-C-K. Boa. O meu é @William Baldan. Boa. Boa. E aí, seguindo vocês, a turma vai ver muito, cara, de tudo, né, cara? Sobre comportamental, sobre criação de conteúdo, sobre como vocês vendem, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. Eu recomendo muito que você acompanhe esses dois nas redes sociais, mas eu recomendo também que você deixe seu comentário aqui, porque ele vai te dar um presente muito bom, se ele for o melhor comentário de todos. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, e eu espero te encontrar no Hotmart Fire 2026.